texto é o sermão da montanha e as beatitudes. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo de número 1, mas a gente vai frisar aqui o versículo de número 6. Todos acharam bem? Amém. Até aqui no telão. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos podem ler o segundo, tá? Está no telão mesmo, só você chega aí e acompanha aí no telão. Diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se aproximaram dele os seus discípulos. No versículo 2, a igreja. E abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos que é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguimos os profetas que foram antes de vós. Agora todos, o versículo 8, volta no 8 lá. O 8 diz assim, todos, né? 1, 2, 3. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mais uma vez, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Porque eles verão a Deus. Oramos, Senhor e amado Pai, mais uma vez na tua presença, nós te louvamos, nós queremos render glórias ao teu nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel. Abençoa o teu povo, a cada um, Pai, que vier aqui nessa noite aprender a tua palavra. Senhor, fala conosco, ó Pai, que nós precisamos ouvir a tua voz. Prepara o nosso coração, ó Pai, para receber a tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Pai, nos ajuda através do teu Espírito Santo. Nós te pedimos a tua glória, a tua presença no teu nome. Assim seja, em nome de Jesus, para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Podeis tomar assento, em nome de Jesus. Graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu queria nessa noite falar aos irmãos sobre felicidade. O que é ser feliz em um tempo que a gente só vê guerras, né? Nós só temos acompanhado noticiários. Esses dias mesmo aí, acho que foi ontem, eu vi um noticiário de que um homem pega uma criança e leva no meio do mato aquela criança, 6 anos. Isso cortou meu coração. Diz que ele mata aquela criança e é tio da criança. E eu nem gosto de ver essas coisas, na verdade. Como a gente pode ser feliz, né? Olhando uma situação que o mundo hoje está vivendo, não só a violência, como também todas as áreas. Você vê corrupção, você vê tanta coisa ruim, que às vezes isso entristece o nosso coração. Tanta injustiça,
que acontece que às vezes isso nos traz às vezes um transtorno espiritual, né? A gente fala, mas por que o homem é tão sanguinário, o coração tão mau, né? Mas eu quero falar hoje de uma felicidade que ela não está baseada naquilo que nós temos, naquilo que nós possuímos. É uma felicidade que ela está baseada naquilo que nós cremos, né? Naquilo que nós temos como Salvador, que é Jesus. O versículo 8, né, que nós lemos aqui, ele fala assim, ó: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vou falar só sobre esse versículo hoje. Os limpos de coração. Aqui a gente poderia falar, dentro desse contexto, sobre as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado o que chora, o que é perseguido, bem-aventurados os pobres de espírito. Uma certa vez nós estávamos aqui dando um estudo sobre esse tema, e eu fiz uma pergunta para os irmãos: o que é um pobre de espírito? Que o versículo fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles serão chamados filhos de Deus. E eu perguntava o que era um pobre de espírito, né? E uma pessoa disse que pobre de espírito é um pobre normal, um pobre. Por ter a palavra pobre, a gente pensa que um pobre, tem o rico e tem o pobre, né? E tem aqueles que são milionários, né? Mas esse pobre aqui não é relacionado à vida material, não é relacionado ao nosso dia a dia, não. Esse pobre de espírito aqui é um pobre espiritual. Mas o que é isso? O pobre, irmãos, ele é sempre dependente. Pobre. O pobre sempre vai depender de alguém. Se você vê hoje, que esse não é o nosso tema hoje, mas eu vou dizer para vocês, um pobre hoje, ele sempre vai depender. O pobre depende de uma cesta básica, depende de uma prefeitura. O pobre ele depende de várias coisas. O pobre hoje material, ele depende. O rico é diferente. O rico, ele pode comprar a moto que ele quiser. Tem rico, ele come a comida que ele quiser. O rico, ele pode chegar no mercado, nem vai no mercado rico, né? Mas ele pode ir pelo aplicativo, né? O iFood, né? Pega tudo por lá, nem no mercado vai. O que ele quiser comer, ele come. O que ele quiser comprar, ele compra. O rico é assim. Eu vou andar de cruzeiro. Ele anda, porque ele tem dinheiro. O rico, ele não tem falta de nada. Não é isso? O rico não tem falta de nada. Agora o pobre tem falta de tudo. O pobre às vezes não pode comprar um pneu para o carro. O pobre às vezes vai protelando o que tem para fazer. Ele vai fazendo as mais necessárias, não é? Ele vai fazendo as mais necessárias, as prioridades. E aquele que não é prioridade vai deixando por quê? Porque não pode fazer, porque ele é pobre. Sempre vai depender de algo, depender de alguém, depender do trabalho dele, depender das finanças. Já o rico tem tudo. E aqui o pobre de espírito, irmão, agora no espiritual, é o pobre que está sempre dependendo de Deus. Sempre. Pobre de espírito é aquele espírito que sempre vai depender de Deus. Nunca ele vai ter o suficiente, nunca ele vai ser rico. No mundo espiritual, sempre ele vai ser dependente. Então, o pobre de espírito dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito,
quê? É o versículo de número 3, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então o pobre de espírito é aquele dependente de Deus. É aquele que sempre vai depender de Deus. Não importa a circunstância, ele nunca vai ser o ápice. Não, já sei tudo sobre Deus. Já tem tudo. Não. O pobre espírito sempre vai ter que orar. Sempre vai ter que jejuar. Sempre vai ter que buscar o Senhor. Sempre vai ter que fazer algo ali para quê? Porque nunca nós seremos ricos nesse contexto aqui. Nós somos ricos por quê? Nós somos Deus. Então, quem tem Jesus tem tudo. Daí já é outra parte. Mas aqui, o pobre de espírito é aquele pobre que é aquela pessoa que é dependente de Deus. Ele é dependente de Deus. Então, isso é o pobre. Mas esse não é o assunto hoje. O assunto é felicidade hoje. Eu peguei como tema esse versículo de número 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque deles é o reino dos céus. Eles verão a Deus, melhor dizendo. Para se ver Deus hoje, irmão, até porque, olha só, esse sermão aqui, ele fala o quê? Primeiro ele fala do pobre, que vai, o reino do céu é deles. Depois ele fala os que choram, porque eles serão consolados. Depois ele fala os pacificadores, eles vão herdar o que? A terra. O que é pacificador? É aquele que apazigua, aquele que não entra em violência. Ele é da paz. Ele é um pacificador. O que acontece? Então, o pacificador, ele dará uma terra. Aquele que tem bem que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você já imaginou uma pessoa que tem sede de justiça? O que é sede de justiça? É sede das coisas certas, irmão. É você ver a injustiça. No lugar da injustiça, você tem que querer amar a justiça. E hoje, quanta injustiça a gente vê nesse mundo. Aqui que bem-aventurado, né? É aqui o que tem sede de justiça, porque eles serão saciados, eles serão fartos. Porque quando o Senhor voltar, não vai existir mais injustiça. O governo do Senhor vai ser um governo justo. Não vai haver mais injustiça. Os misericordiosos, a Bíblia que ele alcançarão misericórdia. Isso é uma reciprocidade. Você é benigno. O que é misericordioso? É benigno. Você é benigno com alguém vai ser benigno com você também. Os puros, limpos de coração que vamos falar, eles verão a Deus. E depois está aqui, os perseguidos, porque deles é o reino do céu. Você vê aqui, que os perseguidos aqui, a mesma coisa o pobre de espírito. Olha só, o versículo de número 3, o que diz aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Olha os pacificadores, bem-aventurado, aqui os pacificadores, ou melhor, é o que sofre perseguição, versículo 10, bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa disso, porque deles é o reino dos céus. E o versículo de número 3, porque deles é o reino dos céus. Então, tanto o pobre de espírito, como aquele que sofre perseguição, o resultado, o reino do céu é deles. E você vê que aqui não fala reino dos céus, o reino do céu. Do céu é deles. Então vamos aqui. Limpo de coração. Que tipo de limpeza é essa? Bem-aventurados limpos de coração. Porque deles é o reino, eles verão a Deus. Um exemplo de limpo de coração, eu marquei aqui vários tópicos aqui para a gente falar.
Mas o limpo de coração, aqui não está falando daquela pessoa bonzinha, aquela pessoa, digamos assim, legal, não tem mágoa, não é esse tipo de limpeza. Tem vários pontos aqui daquilo que pode nos trazer algo que é o contrário à vontade de Deus no nosso coração. Eclesiastes fala no versículo, de tudo que há nessa vida, você tem que guardar sobre tudo o teu coração, o seu coração. Nós vamos ler a Bíblia hoje. E a primeira coisa que eu quero responder para mim aqui é o Salmo 24, verso 4. Salmo 24, verso 4, pode colocar no telão, Moés, o rico, olha o que diz aqui, ó. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Olha só, o coração puro, ou coração limpo, é o coração que não guarda rancor. É o coração que ele sabe lidar com situações, ele sabe lidar com frustrações. Os limpos de coração, aquele que não entrega a sua alma à vaidade. Vê para mim agora, Salmo 73:1. Salmo 73:1. Olha o que diz aqui. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Uma pessoa limpa de coração, ela não é orgulhosa. Uma pessoa limpa de coração, ela não comete injustiça. Não. E a primeira coisa aqui que eu quero dizer aos irmãos, que eu marquei aqui, que a primeira coisa, o sentimento que nós temos aqui no nosso coração, quando fala sentimento, é a nossa alma, o nosso coração. E o primeiro sentimento aqui, irmãos, que às vezes ele quer nos trazer algo para o nosso coração, é o medo. Medo. O medo é um sentimento. E o coração limpo, ele tem que saber lidar com essas coisas. O que é o medo? O medo, às vezes, ele atrapalha as nossas conquistas. O medo atrapalha as conquistas. Por quê? Às vezes você tem medo de dar um passo à frente. Às vezes você tem, porque o medo, ele traz o que? Ele traz a dúvida. Quantas pessoas hoje, às vezes, irmãos, eles não conseguem galgar ou usufruir das bênçãos de Deus, porque às vezes tem medo. E no mundo espiritual, não devemos ter sentimento de medo, porque o nosso coração já foi liberto dessas coisas. Nós temos ousadia. Não é ousado. Nós temos ousadia agora, depois que aceitamos a Cristo. Então o medo, ele não pode perdurar em nosso coração. E quantas pessoas vivem com medo? Medo do escuro, medo da noite, medo de andar sozinho, medo de fazer tantas coisas às vezes. O medo é a ausência da coragem. Uma pessoa que tem medo, irmão, precisa se contar dessas coisas. Quando eu era mais jovem, que não sou velho, lembro perfeitamente que nós íamos na igreja. Essa igreja que tinha, muito tempo atrás, eu tinha uns 10 anos de idade, uns 11 anos de idade. E não eu, mas umas pessoas tinham que passar pelo mato, atravessar o mato,
um caminho para chegar no asfalto para até chegar à igreja. Nós íamos pelo asfalto. Mas pessoas que moravam um pouco mais distante tinham que passar pelaquela viela, um beco e cheio de mato. E muitas pessoas não passavam ali com medo. Irmãos não passavam com medo. Então o medo, ele faz parte do nosso sentimento. Mas em relação ao mundo espiritual, nós não podemos ter esse medo. Não. A segunda coisa que eu marquei aqui é a raiva. O sentimento de raiva. Quem tem o coração limpo, ele não pode ter esse espírito de raiva com ele. E você vê, como é hoje, né? Quantas pessoas que você vê na igreja são raivosos, né? Quantas pessoas que você vê, as pessoas impacientes. Né, meu amigo? São impacientes. As pessoas são raivosas, nervosas. Como eu posso ter um coração limpo com esse sentimento? Agora mesmo estava vendo agora, o Espírito me testar, né? Estava eu e o Rick no carro, e o cara contramão parou na minha frente ali, ó. O Rick assustou, eu ficava ali na frente. Então, e quantas pessoas que estão no trânsito faz sinal obsceno para você, fechou o quê e tal, xinga você. E tem irmão que é assim também, irmão. Não tem paciência no trânsito. Xinga as pessoas. Lembra da minha filha, você paga 2 IPVA. Então são coisas que você vê. Mas como eu posso ter um coração limpo e ter essa atitude? Eu tenho que ser liberto dessas coisas, irmão. Eu não posso ser aquele crente que vive a vida com raiva. Tem irmão que na igreja dá um sorriso, irmão. Não dá um sorriso na igreja. Finge apestando assim a sobrancelha e fica assim, cara, parece um colô de limão assim para a igreja. E as coisas não funcionam assim. Você sabia que a alegria ela formoseia o rosto? O que Esdras falou quando Esdras ele chega lá eles voltam para Jerusalém e eles estavam há um tempão sem ler o livro, sem ter festa no tabernáculo e tal. Aí o que Esdras faz? Esdras ele pega e lê o livro, reúne o povo e vamos ler o livro. E o livro que ele leu? Ele leu sobre a festa do tabernáculo. Depois ele fala assim, ó, esse dia é um dia solene, esse dia é um dia especial. Nós vamos dividir que não tem nada. Aquele que trouxe porção, beleza, o que não trouxe, vamos ajuntar, ninguém vai ter falta de nada, vamos comer, fartar, por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é a nossa força. Então o crente tem que ser um crente alegre, feliz. Essa felicidade que o Senhor nos proporciona. Mas tem pessoas que falam, não, como eu posso ser feliz se minha geladeira está vazia? Como eu posso ser feliz se eu estou desempregado? Como eu posso ser feliz se eu estou com conta para pagar? Como eu posso ser feliz se eu estou enfermo? Não é assim que funciona? Como eu posso ser feliz se o meu filho, a minha filha não é evangélico, não é crente? Meu pai, minha mãe não é? Como eu posso ser feliz desse jeito? Eu quero dizer para os irmãos algo sério. Tudo nessa vida aqui material não pode tirar o nosso foco, que é a salvação. Nada nesse mundo. Eu conheci um testemunho de um pastor que foi pregar na determinada igreja e tinha um irmãozinho pobrezinho, estava de chinelo de dedo interior, lá na igreja, chinelo de dedo, ele dava o glória mais alto era dele. O irmão chegava aqui, ele, glória a Deus! Tá. Aí daqui a pouco nem começava a pregar, ele, glória a Deus! Aquele irmãozinho barulhento, no glória.
Aí chega o irmão para pregar na igreja dele, e o pastor chega e chega no canto. O irmão, seguinte, ó, lá vem o irmão de fora pregar, o irmão de longe, chamou o irmão para pregar e tal. Aí, se você não gritar muito aí, né? Não gritar muito, glória a Deus, muito alto aí, vou dobrar sapato para você, no terminar o culto. Tá bom, vou ficar quietinho. E o irmão começou a pregar. E o irmãozinho estava lá, remoendo, vermelho, com vontade de gritar aí, não, e tal. O irmão pregava lá e ele estava lá assim. Daqui a pouco não teve jeito. Ele gritou, com sapato ou sem sapato? Glória a Deus! Não tem jeito. Então a alegria do Senhor, ela nos extravasa, nos impulsiona a você glorificar o Senhor. Então, não importa a sua condição financeira, a nossa alegria ela tem que perdurar. Eu não posso ser uma pessoa crente, que sirva ao Senhor, que sirva a Deus, mas só quando as coisas estão boas para mim. As coisas são maravilhas, vou dar glória a Deus. Não está, vou ficar com a cara fechada. Já pensou? Se Deus só abençoasse nós, quando a gente estava feliz, Deus nem se preocupa, irmão, com a minha vida material, que para Ele quer a nossa alma. Ele quer a nossa alma. O que o Senhor falou lá em Mateus capítulo 5 mesmo? Ele fala o quê? Não ajunteis tesouro na terra, vai juntar tesouro no céu. Mas que tipo de tesouro você vai mandar lá para cima? Né, Moisés? Qual tesouro você vai mandar lá para cima? E fala que você tesouro no céu, o ladrão rouba, a ferrugem estraga, não é isso? Aí fala, então eu juntei esse tesouro no céu. Mas que tesouro é esse? Como eu vou juntar algo lá no céu? Tesouro. Fala da minha alma, da sua alma. É o tesouro mais precioso, irmão. É a nossa vida com Cristo. Então, o que o Senhor fala no livro de Salmos? Quando uma pessoa morre, o salvo morre, o que o salmista falou? Preciosa à vista é a morte dos santos. Então o prazer de Deus não é na minha matéria física, mas é na minha alma. O glória é minha alma que Ele quer. Não que Ele não preocupa, não é isso. Claro que Ele se preocupa, mas o que Ele quer de mim e de você, porque se Ele preocupa bastante com o nosso corpo, Moisés, Ele curava todas as enfermidades, não é? Curava todas as enfermidades. Ele curava todo mundo. Não que Ele não cura, Ele cura. Quando Ele chega lá no tanque de Betesda lá, havia, o que a Bíblia diz? Que lá havia cegos, coxos, aleijados, mudos, muitos enfermos. Lá fala muitos. E quantos Jesus curou lá? Um paralítico que estava lá há 12 anos, não, 38 anos, a vida toda. Então o que acontece? Não é que Ele não cura, Ele cura. Mas o prazer de Deus, a alegria de Deus não é minha matéria, porque esse corpo vai ser transformado. O prazer de Deus é que Ele não quer que nenhum se perca, mas quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus. Então o que acontece? Tem muitas pessoas que estão raivosas, nervosas, vivendo dentro da casa do Senhor, e Deus não quer isso. Não é que você vai ficar sozinho toda hora. Não é assim. Aí já é outra coisa, né? A felicidade é brota de dentro. Brota de dentro da felicidade. Você é uma pessoa feliz. O mundo está caindo aí, mas você é uma pessoa feliz. Passa tranquilidade para aquelas pessoas. Passa tranquilidade. Tem pessoas que fecham o cara no trânsito, irmão,
Eu estava dentro do carro uma vez, e estava dentro do carro, estava um irmão que, vou falar o nome dele que não está aqui mais, o José Maria, mora lá na praia. Nós estávamos na perua, eu e ele, e falei entrega. Aí passou um cara perto da gente, acho que fechou ele, e fez um gesto, eu ensinando para ele com o dedo. Ele sabe qual é o gesto, né? Acho que é maravilhoso. É maravilhoso. Vou cortar ele, vou interessar o aqui, vou passar pela frente dele, pego um revólver e vou. Se eu tivesse um revólver, vou cortar aqui a frente aqui, chega a ver que ela estava lá. Aí depois, oh meu Deus, aí falou, me perdoa Jesus, me perdoa Deus, me perdoa meu Deus. Você entendeu? Então são coisas que é momentos que isso pode acontecer. Só que a Bíblia fala, o coração limpo, ele vai ver Deus. E eu pergunto, como é que está o meu e o seu coração? Um coração limpo, ele não pode ser um coração refoso. Imagina você no trem, alguém vai no teu pé, pisa no teu pé, você olha para o camarada assim, conta até 3, né? Não, conta até 5. 10. Bem-aventurado o coração limpo, puro, porque eles verão a Deus. Aleluia. Segundo, eu falei o segundo, né? Falei medo, raiva, ansiedade. Eita, esse é forte. O que é uma ansiedade? Eu não sou nenhum médico para falar sobre isso, mas a minha leitura que eu tenho pela palavra. Ansiedade é você desejar o futuro. Uma pessoa ansiosa, ela quer que algo aconteça rápido. Estou certo? Uma pessoa ansiosa, vê que daí faz faculdade, o resto também. O que acontece? A ansiedade é algo que você quer rápido. Você não quer esperar. Ansioso. O que isso aconteça logo? É o Salmo 70, que nós estávamos falando aqui na segunda-feira. Senhor, apressa-te em me ajudar. Apressa-te em me abençoar. Um coração limpo, ele sabe lidar com essa situação. Se você é uma pessoa ansiosa, você não vai ver Deus. Por quê? Um coração limpo, ele sabe lidar com esse tipo de situação. O que acontece? Claro, você precisa de um médico para ter um acompanhamento. Mas, o que Pedro fala? Bíblia. Pedro fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem cuida de nós é Deus, é o Espírito Santo. A ansiedade, muitas das vezes, ela atrapalha. Por quê? Porque Deus só vai fazer as coisas para mim e para vocês no tempo dele, irmão. Então não adianta a gente ficar querendo correr. Eu quero para hoje. Senhor, olha eu aqui. Deus está vendo que você está aqui. Deus está vendo. Agora, o tempo dele não é o meu tempo. Nosso tempo é Cronos, não é isso? O de Deus é Kairos. O tempo dele é diferente do nosso. Os caminhos dele é diferente. Os pensamentos dele é diferente. Não é Isaías fala isso? Os caminhos do Senhor não são meus caminhos. E o teu pensamento não é o meu pensamento. Então o que acontece? Eu tenho que esperar. Eu tenho que ter no meu coração limpo. Eu preciso esperar. Eu não tenho que adiantar o meu futuro. Isso pode me prejudicar. Uma pessoa ansiosa não quer esperar. Quer desejar logo aquilo. E nós precisamos, irmãos, de ter esse valor, de saber esperar o tempo de Deus. Você sabia que eu marquei aqui, ó?
Você sabe que o diabo, ele tem 5 letras, né? Diabo. A letra D. A letra D do diabo, derrotado, de destruído e destruidor. A letra D. A letra I de de invejoso e de iniquidade. A letra I. A letra A de atrasado, de atrevido e de amaldiçoado. Então quem atrasa não é Deus. Quem atrasa é Satanás. Sabia disso? Deus, ele chega na hora certa. Nós cantávamos um louvor aqui, do Modo Verdade, que fala: Deus não tarda, mas não falha. E nós mudamos essa frase. Por quê? Porque Deus não tarda e Ele nem falha. Não é isso? Deus não tarda e não falha. Ele chega no momento certo, irmão. Não é que você acha que Ele não vai chegar, é aí que Ele chega. A vontade de Deus é antagônica com a razão humana, a minha vontade. Então o que acontece? Um coração limpo, um coração puro, ele não é. Um coração puro, olha só aqui, como eu estou dizendo aqui, ele não é ansioso, é o coração que espera. Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse versículo lindo, né? Mas é pouco praticado esse verso. Quem que espera com paciência aí, né? Quem que espera com paciência? Eu não espero não. O que eu mais quero é sair da fila. O que eu mais quero é receber. Às vezes você recebe uma profecia de Deus. Uma vez eu recebi uma profecia, é uma bênção. Aí foi um tempo atrás, eu trabalhava no Parque Vitória ainda. Eu fui numa igreja, o irmão falou para mim assim: ó, irmão, quantos dias? 5 dias. Ele falou para mim: quantos dias, Mateus? 5 dias, Deus vai te dar o que você quer. Eu falei: rapaz, eu quero isso aqui, isso aqui. Eu pensei: eu quero isso, será que isso está aqui? Deus vai me dar? E eu contei os dias, Marcos. Passou um dia, eu falei: ei, Cris, ó, só falta 2, 3, 4 dias. Aí passou 3. O 5º dia, eu fiz a expectativa: é hoje. É hoje que eu vou receber, é hoje, é hoje. Até 6 horas da tarde eu estava indo assim: é hoje, é hoje, é hoje, tá? Aí passou o dia, eu não recebi. Porque você fica ansioso. Você recebe uma profecia, sabia disso? O Senhor quer, o Senhor falou. Ao invés de eu chegar, descansar o meu coração, descansa no Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Não é isso que a Bíblia diz? Mas não, eu sou eufórico, eu quero. Quando me segue um louco aí, né? Não? Até para trabalhar, né? Aí um dia saí, tem a carteira, não peguei a carteira. Mas eu cheguei, desci do quarto, aí eu fui, aí tranquei a porta, joguei a chave. Nesse dia parece que eu não ia de carro, não, parece que eu teria que deixar o carro. Eu peguei, a vez de carro está lá embaixo. Eu peguei a chave, tranquei o portão, joguei a chave lá e estou indo. Quando estou subindo um morrinho, subindo ali, eu olho assim: ih, cadê a carteira? Esqueci a carteira. Que pena, meu povo. Eu falei: meu Deus, agora. E depois para acordar a mulher depois, sem crédito no celular. Quem é? Daqui a pouco a mulher vai, acorda lá e até desse jeito a mulher. Eu falei: a minha carteira está aí. Eu falei: pegou. Você também? Vou pegar ele. É a pressa. É a pressa. Ansiedade. Meu Pai do céu. 4. Um coração limpo não pode ter essas coisas. Um coração limpo não pode ter orgulho. Sabe o que é orgulho? Irmão Wesley, dá uma definição para mim, uma pessoa orgulhosa. Orgulhoso? É, uma pessoa orgulhosa. Alguém que não admite que está errado.
Alguém aqui? Não admite que está errado. Ótimo, Wesley. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que sabe tudo. Sabe tudo. Sabe tudo, Marcos. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que não quer aprender mais nada. Sim, e tem mais. O orgulhoso, a pessoa orgulhosa, além dele querer ensinar, ele nunca quer aprender. Porque ele já sabe. Você sabe que o diabo que estava lá no céu antes da rebelião, qual o pecado de Satanás? Orgulho. Orgulho. O orgulho bateu no coração de Satanás e falou: eu vou fazer meu trono acima do soberano. Não é isso? Porque ele é anjo de luz. Anjo de luz, ele era o Lúcifer, que quer dizer, deriva de luz própria. Você sabia que Lúcifer, quando foi criado, ele foi criado em umas pedras afogueadas, está no livro de Ezequiel 18, foi formado. É interessante que, olha só, que quando ele foi criado, Deus criou ele, e quando ele passava, era um facho de luz. Facho de luz. Então ele se orgulhou. Tanto é que a terceira parte do céu ele conseguiu ganhar para ele. A terceira parte dos anjos, que são os anjos caídos, que estão cerrados em cadeias eternas, que vão ser soltos no Apocalipse. Porque tem anjos caídos no Eufrates, tem anjos caídos na sepultura, não me fala lá, eu esqueci, mas tem 3 lugares, parece que tem anjos caídos, e esses anjos vão, no Apocalipse, eles vão sair de lá, Deus vai permitir que saiam de lá, para tentar as pessoas que estão os 3 anos e meio de prova, de tribulação, da grande tribulação, que estão em prisões eternas, que vão ser soltos. Então o que acontece? O orgulho de Satanás fez com que? Com que ele teve a rebelião, e o Senhor pegou e houve um conflito no céu, um grande conflito, e joga Satanás para a terra. O que acontece? E hoje está aí atendendo as pessoas. E dizendo o começo da minha fala hoje, que ontem eu vi um cidadão pegando uma criança de 6 anos, entrando com ela no mato, e além de abusar daquela criança, diz que matou aquela criança. 6 anos de idade. Aí você vê que mundo que nós estamos vivendo hoje. Que mundo. Quando eu vejo isso, eu fico triste, eu fico, meu Deus, dá vontade de pensar em cada um cara desse aí, só Deus, né? Mas não pode fazer isso. É sede de justiça, sede das coisas certas. Aqui, ó, e quantos crentes orgulhosos? Eu sempre digo, fui pregar na igreja uma vez, o pastor Davi que estava aqui, na época ele era pastor da igreja, e eles que dirigiram a réplica de Perus, uma réplica da igreja de Perus. Aí eu sentei aqui, quando eu sentei assim, tinha uns 6 obreiros aqui, ó, uns anelzão no dedo assim, de teologia, uma pedra desse tamanho. Eu falei, o que fazer aqui, Jesus, dá graça aí, Senhor. E o Senhor deu graça. E às vezes ele está pregando, o cara está um caderninho na cama. Certa vez um pastor foi pregar em tal lugar, vou falar que lugar, vocês sabem onde é. E a irmã também, vou falar, eu conheci a irmã. Aí eu perguntei para a irmã, viu a mensagem do pastor? Que mensagem que o pastor deu? Que pensa? Ah, não gostei não. Não gostei não. Ele falou, pai do besteroide lá. Quem foi que falou, irmã? Falou que nós seremos anjos. A Bíblia não diz que nós seremos anjos. A Bíblia diz que nós seremos como anjo. Por causa dessa fala, a pessoa diz que é um besteroide. Você entendeu? Que realmente é verdade. Nós não vamos ser anjo. A Bíblia diz que os anjos do céu não se casam e não se dão em casamento. Jesus falou isso aqui.
Não foi aquela pessoa que chegou lá e falou assim: mestre, olha, fulano de tal casou, veio outro casou com a mulher, ela teve 5 maridos. Foi isso? Veio um, casou, separou, o marido morreu. O outro casou, o marido morreu, a mulher ficou viva. A mulher casou com 5 maridos. No céu, quem vai ser o marido dela? Foi isso? Que perguntou para Jesus? Fala a Bíblia. É que não sei onde é que está agora, mas perguntou para Jesus. Se vai ter o super, procura aí, está aí, aqui. Aí o que acontece? Aí ele chegou. Aí Jesus, o que Jesus falou para ele? Olha, no céu não se casa e não será casamento. No céu seremos como os anjos. Anjo é sexuado. Não tem anja. Não existe anja. Então os anjos não têm sexo. O que acontece então? Seremos como os anjos no céu. Não se dá em casamento. Anjo não casa. É você anjo casasse e procriasse? No céu não estaria assim de anjo, né? Cheio de anjinho. Mas não acontece isso. Isso é um privilégio que Deus deu para a gente, para o seu irmão. Casar, procriar, ter filhos, tal. Isso é uma vaidade que chega para a gente. Vai chegar a sua aí, tá? Por aí, eu acho que também vai chegar. Então são coisas que. Então são bênçãos de Deus. Então o orgulho, um coração que tem orgulho, é um coração que não está limpo. Precisa de uma limpeza espiritual. Vamos ler aqui rapidinho. Olha só aqui. E a última coisa aqui que eu marquei, tem mais coisa. Mas o que eu vou falar hoje, na minha fala aqui, é o seguinte: um coração, que o senhor quer? O senhor quer um coração quebrantado. Um coração limpo é um coração quebrantado. Né? Abra bem para mim, por favor. Salmos de número 51. Salmos de número 51 e o verso 10. Pode ler para mim. Põe na tela que eu leio. Salmos 51, 10. Aqui, ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha que coisa linda. Cria em mim um coração limpo. Puro é limpo, viu? E renova em mim um espírito reto. Um coração quebrantado é um coração que tem equilíbrio. Olha só. Vamos lá. Mateus 5:8. Mateus 5:8. Novo Testamento. Mateus 5:8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha só. Salmo 5, verso 17. Salmo 5, 17. Ó, que diz 50 não, Salmo 5. Salmo 5 e o 17. 5 e 17? É. Vai até o 12. Vai até o 12. Não, é 51 e 17. Aí, 51. 17 já foi? 17? Já foi. Isso, já foi. Não, 51, 7. Ah, tá. 51, Vamos lá. Salmo 147, 3. 147, 3. Ó, querido aqui, ó. Sara. Ó, que versículo. Ó, o salmista aqui, ó. Sara os quebrantados de coração, e liga-lhes as feridas. O coração quebrantado. Marcos achou. Mateus 22, 30. Marcos achou. Vai, Henrique. Mateus 22, 30. Olha só. Porque na ressurreição em casa, vê o versículo 29. É o 22, não 30, não 29, pouco mais. Ó, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Agora versículo 30. Porque na ressurreição nem casa, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu.
falou que seremos anjos, a irmã já falou que. Porque a irmã é teóloga, tudo, né? Então já falou que foi esteroide. Mas não é, nunca a palavra de Deus é isso. Eu acho que você errar, nós somos passivos de erro. Quantas vezes a gente fala as coisas aqui, às vezes, né? O Matheus falou, saudoso, o pastor Sérgio, parece. Então são coisas que às vezes acontecem. Matou meu irmão. Então são coisas que às vezes acontecem. Então o que acontece? Então a gente está pregando aqui, pode sair uma palavra de você. Uma palavra errada. Mas nós temos que ter o quê? A humildade. A humildade. De chegar e falar, irmão errou, né? Isso acontece com todos nós. Pode estar eu, pode estar qualquer um de nós aqui. Amanhã você pode estar aqui falando e pode errar também. Não vai persistir no erro. E tem que reconhecer. Quando você erra, você reconhece. O difícil da pessoa, irmão, o errado não é você errar. O errado é você não reconhecer o teu erro. Né? É o Davi, né? Pecar, nós pecamos. O que você não pode fazer é cobrir. Né? O que Tiago fala? Ireis e não pequeis. Irá todo mundo pode. Mas não pode pecar. Irá você pode, Marcos. Ficar nervoso você pode. Mas não pode bater na mulher. Não pode socar os caras. Por quê? Você não pode pecar. Irá até pode. Mas pecar não. E fala, não põe o sol sobre a vossa ira. Sabia disso? Se você bater brigou com a Tayane, vai dormir, antes de dormir, não deixa o sol. Chega lá e acerta. Se teu irmão fez isso aí com outro irmão, antes do sol se pôr, chega lá e conserta com ele. Será que estamos agindo desse jeito? Vamos lá. Salmo 71 e 1. Salmo 71 e 1. Verso 1. Em ti, Senhor, eu confio. Não é isso aí? Isso. Nunca me deixes confundido. Não, é 73 e 1. Aí, está fora. 73 e 1. Ó, verdadeiramente bom é Deus para os de Israel, para o quê? Os coração limpo de coração. Já foi. Filipenses 2 e 15. Rapidinho. Filipenses 2 e 15. Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandece, não é isso, meu filho. Não, Filipenses 1 e 10. Aí, ó. Não. Você colocou 2 e 15? Não. 2 e 15, deixa eu ver. É isso mesmo. A tradução é diferente. Ah, deve ser isso. Impreciso e sincero. Está puro na NVI. Por isso que eu marquei. Lá está puro. Aqui é arte. Aqui é arte. Sincero, lá está puro. Vamos lá. Agora, 1 João 3 e 3. É que eu peguei o estudo na NVI. 1 João 3 e 3. Olha. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Limpo, coração limpo, coração puro. Vamos lá. Provérbios 16, 2. Provérbios 16, 2. Opa, rapidinho. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Vamos lá. Salmo 34, 18. Salmo 34, 18. Estou falando de coração puro. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de coração. Sabe o que a palavra quebrantado quer dizer? Olha que dá um exemplo aí. O que é o coração quebrantado? Quebrantado é uma palavra grega, quer dizer catar. E sabe o que quer dizer isso aí? Esmiuçar. O coração quebrantado é um coração esmiuçado.
os pedaços, esmiuçar. Quebrantar isso, esmiuçar. Então, esmiuçar na presença de Deus. Você, um coração quebrantado, ele não é um coração cheio, prepotente. Quando o povo de Israel sai do Egito, o que o Senhor muda neles? O coração. Ezequiel 36. Deixa eu marcar aqui. Ezequiel 36. Acho que eu marquei aqui. O versículo é 26. Ezequiel 36, 26. Olha o que diz aqui: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Agora, por que o Senhor está fazendo isso aí com eles? Porque coração de pedra você não trabalha, é um coração duro. Deus trabalha com coração de carne. Então a palavra do Senhor hoje é essa aqui, ó. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração. E o último versículo aqui, para nós fechar com chave de ouro aqui. 1 Timóteo. Não, 2 Timóteo 2:22, vamos acabar. 2 Timóteo 2:22. Foge também dos desejos da tua mocidade. Aí, vamos ser jovens. Segue a justiça e a fé. Olha, o amor e a paz, que os que com um coração puro, com um coração puro, invocam o Senhor. Que tipo que é o nosso coração? Nosso coração está um coração puro? Nosso coração está um coração limpo? Ou nosso coração está preso pela arrogância? Ou preso pela mentira? Ou preso pela raiva? Como é que está o nosso coração? Eu queria que a igreja tivesse um pouquinho de peso hoje para receber essa palavra. Que às vezes, irmãos, as bênçãos do Senhor estão cerradas. Por quê? A culpa não é do pastor, não é da igreja, não é do ministério, não é do governo, não é do prefeito, não. A culpa está em nós. O maior inimigo que existe não é Satanás, é o nosso inimigo interno. Sabia disso? Quando você vencer a sua carne, aí sim, aí você vai vencer os outros inimigos. Mas o inimigo que está rugindo em você aí, ó, é a sua carne. Vença ela primeiro. Esmiúça a tua carne. Porque nós precisamos cada vez mais de ser cheio do Espírito do Senhor. O que Efésios fala? Não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Tenha um coração quebrantado. Tenha um coração humilde. Tenha um coração limpo. Se não tiver um coração limpo, nós não veremos a Deus. E eu quero ver Deus. Eu quero ter um coração limpo. Amém? Amado e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pelos irmãos que vieram aqui nessa noite ouvir a Tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesta casa, na noite de hoje. Abençoa os Teus filhos que estão aqui presentes. Nos ensina um coração novo, um coração limpo, um coração puro. É o que eu te peço em nome do Senhor. Nos capacita cada vez mais, ó Deus, para a honra e a glória do Teu Filho de Jesus, assim seja no Teu nome. Amém, Jesus, e amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do Seu Filho Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo esteja com essa amada igreja, e com ela permaneça não só hoje, mas para tudo sempre. A igreja diga comigo, amém. Amém.